Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Olá e bem-vindo ou bem-vindo de volta ao Espalha Planeta. Eu sou o Marcelo e do outro lado deste sinal está o Douglas. O Douglas, oi, beleza, galera? E hoje nós vamos cumprir a nossa promessa de meses atrás. De quando é que foi? Quando é que a gente gravou o último? Deixa eu ver aqui. terceiraterra.com, que é o nosso endereço é terceiraterra.com. O Espalha Planeta, eu acho que eu nunca fiz o subespaço, como é que chama? O subdomínio, que nem tem holodeck.terceiraterra. Espada e Planeta? Vou te falar que você fez sim. Eu fiz, né? Eu acho que fez. Faz tanto tempo. Memórias são difusas, assim, como tentar lembrar de coisas da infância. O nosso último episódio foi... Sim, fez. / Espada e Planeta. Ah, tá. Esse que... Tá, entendi. É que eu achei que tem alguns podcasts que eu fiz antes, sabe? Tipo, tipo assim, sei lá, ptdm.terceiraterra.com, sabe? É que se você... tem razão. Se você digitar o nome do podcast depois, né? Depois da barra, é que você tem que ver, por exemplo, o quadrante alfa, eu acho que é Q-alfa. Aí é mais complicado, porque o nome é muito grande. Acho que é por isso que eu não fiz, para muito grande. Bom, a gente gravou nosso último episódio em maio. Na verdade, quem gravou foi o Rafael Bezerra. É verdade. Foi o Kenobi. Nem eu, nem você, nem a Luciana estávamos lá. Bom, faz então... gravamos do outro lado do ano, mas o Espalha Planeta está de volta. Depois de eu ter resolvido os meus problemas sexuais aqui, né? Fiz a minha cirurgia, né? Entrei com... Tá se sentindo melhor com o seu corpo agora? Estou me sentindo eu mesmo, ou melhor, eu mesma. Ah, muito bom. Bom, então nós vamos... A segunda parte do Kenobi foi a apresentação. Eu e o Douglas apresentamos o livro que a gente ia ler, e foi o Fall of a Kingdom, da Hilary Bell. Douglas, o que é esse livro? Dá os stats do livro. Os stats do livro. Bom, basicamente assim, depende da versão que você está lendo, né? Ele vai ter um número de páginas diferentes, né? Eu, por exemplo, li o livro no papel, no paperback. O Marcelo leu o livro digitalmente, né, Marcelo? Eu li o livro porque esse livro tá no Scribd. Então aqui, o tamanho de fonte padrão do Scribd, no meu iPad mini, ele tem 310 páginas. Então, o meu livro tem 344 páginas. Não é um livro grande, né? É um livro... É um livro pequeno. Ele foi escrito, como o Marcelo falou, pela Hilary Bell. Curiosamente, o Hilary não tem Y no final, o Bell não é bem um sino, e tem um L só no Hilary. Então, assim, é um nome bem diferente. Tanto é que sem falar em voz alta, eu tava lendo, sei lá, tipo, como se fosse o nome persa, sabe? Hilary, uma coisa assim. Hilary, sabe? Depois que eu falei em voz alta, eu falei, pera um pouquinho, esse é nome de mulher. Hilary, né? Tipo, é a música da Xuxa. Hilary. Meu Deus do céu. Olha o que o domingo de manhã faz com a cabeça da pessoa. O artista da capa é o Greg Newbold. Não conheço nenhum outro livro que ele tenha feito particularmente. Todas as edições, apesar de ser um livro de ano que é? É de 2003. E só mais recentemente que ele foi republicado com uma capa diferente. Essa capa foi a capa do livro por muitos, muitos anos. Muitos anos, né? A linguagem dele é em inglês. Ele é da trilogia de Farsala, apesar de que ele foi lançado como um livro único, mudou de nome, fez sucesso, mudou de nome e virou uma trilogia. Ele chamava Flame, né? O primeiro título original. Ele é uma fantasia. Ele foi publicado pela Simon & Schuster. E o próximo livro na série seria o Rise of a Hero, né? E é uma trilogia, como você falou, né? Acho que o terceiro é The Forging of the Sword, uma coisa assim, né? Aí você me pegou. Lembra aquele negócio que eu falei sobre não dar as opiniões sobre o livro agora? Ok. O livro também às vezes é comercializado com... Bom, é que o negócio do Flame é que é o seguinte, eu não lembro se eu falei isso no episódio de maio, eu deveria ter ouvido pra falar isso. E agora que me ocorreu. A Hilary Bell, ela hoje... ela trabalhava... Ela era bibliotecária. Como é que chama? Tem um outro negócio. Bibliotecônoma. Quer que signifique. E ela hoje trabalha... Ela vive de escrever, né? Ela é escritora profissional. Ela não trabalha mais sem trabalhar, né?
digamos assim... Escrevendo? Trabalhar por conta própria, né? Porque não vamos dizer que escrever não é trabalho. Porra, é trabalho pra caramba. Mas ela era daquelas autoras que queria muito, muito, muito ser escritora. Então, por mais que ela não tivesse conseguido nenhum livro publicado, ela continuava escrevendo. Tanto é que quando... Tipo assim, acho que o Fall of a Kingdom, na época chamava Flame, foi tipo o 5º ou 6º livro que ela escreveu na vida e não estava conseguindo publicação anteriormente. Quando ela conseguiu vender os direitos do livro para ser publicado, ela estava escrevendo o 12º livro, quando o primeiro dela foi publicado. Então ela é daquelas escritoras vorazes, assim. Não, peraí, voraz é quando você lê. Então como é que seria o escritor que não... Não, pode ser voraz. Voraz é sempre que você faz alguma coisa com voracidade. Bom, e tudo bem. Então ela era uma escritora voraz. Então eu acho que esse livro nunca foi... Não, ele foi lançado com o nome Flame inicialmente, porque a Simon Schuster não tinha certeza da qualidade, né? E aí depois, quando a Simon Schuster encomendou a continuação, aí eles relançaram o livro como Fall of a Kingdom. Mas se não me engano, mantendo a mesma capa. Eu posso estar muito enganado. Se alguém souber, me corrija, por favor. O que me atraiu para esse livro, porque a sugestão do livro para esse episódio foi minha, o que me atraiu para esse livro foi a capa, porque a capa é linda. Eu achei esse livro num sebo. E assim, geralmente eu ignoro o livro que tem assim, sabe? Livro 1, porra, né? Não vou ler o resto. Mas aí, ultimamente eu tenho tido uma atitude bem relax, assim. Eu peguei o livro 1 recentemente num sebo, peguei o livro 1 de uma como é que fala? É decalogia. São 10 livros, né? E se eu não gostar, eu não leio o resto, né? Mas o que me atraiu muito foi a capa. Eu, sinceramente... E outra coisa, e o nome do autor. Porque eu achei, né? H-I-L-A-R-I, né? Isso. Eu falei assim, será que esse cara é meio árabe, né? Ou sei lá, turco, né? E eu falei, opa, vou ler um livro que parece ser fantasia, mas sem os tropes, né? De ser fantasia medieval, europeia, com homens brancos e louros, ou elfos e anões. E na época que eu peguei, eu nem sabia se ia ter magia ou não no livro. Eu só gostei da capa e gostei do nome. Depois que eu descobri que era uma mulher. O que é bom também, né? Lermos um pouco menos de homens brancos. Sim. E lermos mais de homens de cor ou mulheres, né? Sim. Então, a gente pegou, como eu que estava sugerindo, e eu descobri que o livro tinha no script, eu dei o livro pro Douglas, que eu tô achando que ele vai vender no sebo, depois que a gente acabar de gravar esse episódio. Não, eu nunca vendo essas coisas. Eu tenho uma política particular, mas depois a gente discute isso. Ok. E nós lemos, então, de maio até dezembro. Quer dizer, né? É um livro que dá pra acabar de ler em 3 semanas. É que ficou um tempo, né? Okay. Deu uma enroscada. Vamos descrever, então, brevemente, só lembrando aos ouvintes que é o seguinte. Obviamente, quem tá ouvindo esse episódio tá interessado e tava esperando a volta do Espalha Planeta. Se você assina o feed só do Espalha Planeta, da Terceira Terra, você pode assinar o feed, né? O RSS só de um podcast ou de todos de uma vez, que é o RSS da Terceira Terra. Então, se você tá ouvindo isso aqui pelo RSS da Terceira Terra ou foi no site e viu assim, o que é esse podcast aqui? Vou ouvir, né? Se você assinou a gente de maio pra cá, você provavelmente não conhece o Espalha Planeta. Então, esteja avisado. O Espalha Planeta são dois pedaços. O pedaço do começo, que é longo, em que a gente vai descrever o livro, vai dar todos os spoilers, vai comentar, vai dar nossas opiniões, etc, etc. A gente vai contar o livro, basicamente, né? Exatamente, porque a ideia é que você tenha lido o livro conosco. O Espalha Planeta era pra ser uma vez por mês. Voltou, tá? O Espalha Planeta voltou. E aí, a segunda metade, que são uns 10 minutinhos no máximo, é a gente comentando o que a gente espera do próximo livro, porque nós não lemos o próximo livro. A ideia é que nós leiamos junto com os ouvintes. E alterna, às vezes é o Douglas, às vezes é o Rafael, às vezes é a Luciana, às vezes são 2, como foi o Dragons of Dark Castle, né? Fomos em 3. Então, às vezes é um grupo igual o Kenobi, que o Marcelo, que o Rafa fez com todo o pessoal do Holocast. Aquele episódio foi de encomenda. Sim. Né? Holocast grava Espalha Planeta. E eu procuro alternar temas. O Espalha Planeta é sobre ficção especulativa. Então eu procuro alternar entre ficção científica, fantasia e horror, sem ter 2 de uma vez um atrás do outro, né? Nem sempre é possível, porque às vezes a gente tá com muita vontade de ler um livro, mas é isso aí. Então, se você quer ler esse livro e não quer que a gente conte todo o livro, para esse podcast, vai ler e depois você volta. Agora, você tá de volta? Beleza, então vamos descrever então. Acho que esse livro é bem rico. Eu vou falar, ou a gente pode começar a fazer a partir de agora, né? Eu vou dar um resumo do livro bem rápido, até mais ou menos na metade, e o Douglas assume a partir dali. Então, o livro chama-se Fall of a Kingdom, ele se passa numa versão, eu não diria que é fantástica, mas é uma versão mítica, né? Ou tipo assim, não quero dizer outro mundo, não fica parecendo que é ficção científica, mas é uma terra distante, né? É um reflexo, vai. É uma terra
terra em reflexo, do nosso mundo árabe, vamos por assim. Apesar de Farsala ser o nome de uma cidade na Grécia, os nomes das coisas são árabes. São árabes não, são persas. Por exemplo, Soraya é um nome persa, né? E a maneira de pronunciar, se você pegar os nomes de alguns personagens, apesar de não ter um paralelo na língua persa do nosso mundo, ele soa falso persa, né? Exceto por Soraya, por exemplo, que é um nome mesmo, um nome persa mesmo. Então esses são os nossos personagens. Nós temos os protagonistas são o Jian, que é um jovem cavaleiro, né? Ele é um príncipe bastardo, né, na verdade. Ele é um filho ilegítimo do Degan, que assim, Degan são os nobres, né? E naquela pegada bem da antiguidade em que os nobres são o exército. Se você não tiver dinheiro para comprar seu próprio cavalo e ter seu próprio, digamos assim, tropa, você não tem. Então, os plebeus nunca vão ser guerreiros, só os nobres são. A honra de lutar, né? E são homens, basicamente, Farsala é uma terra de cavaleiros, né? Mas mesmo a infantaria, você tem que ser filho bastardo, no caso do Jean, filho bastardo do comandante, ou... Você tem que ser nobre para ser cavaleiro. Ou um primo, né? Eles têm os primos menores, deve ser primo distante, ou o filho mais novo de um servo, né? Como é que fala? Um vassalo do Degan, ou do Degan? Não sei se... Do Degan, Agora que eu tô falando os nomes em voz alta, eu não sei como pronuncia. Degan, eu acho que é Degan. Degan é melhor, né? Na minha cabeça sempre foi Degan, então... Então ele é o Jian, e também tem o filho, a filha do comandante, como é que ele chama? Merhab, né? Isso. Que é os nomes são todos muito difíceis, na verdade. Merhab. Ele tem um R e um H, né? Então a impressão que a gente tem que falar os dois, assim, Merhab. Porque em persa moderno, você tem tipo uns 3 sons de H diferentes, sabe? Vai saber qual é. Assim, normalmente eu tenho uns amigos árabes, que não é persa, mas assim, imagino que é mais perto do que o português, e normalmente os Hs eles dão uma... Um som meio cultural, né? Ele é meio engolido, assim, sabe? É um som meio engolido, então pra mim seria Merhab. Merhab, ok. E a Soraya é a filha dele, e por causa de uma manobra política de um Degan rival, porque eles estão se preparando para uma invasão, e ser o general, né, é uma grande honra, então, por causa de um outro cara lá, que ele usa um costume antigo que não é usado há muito tempo, e ele força o Merhab, se ele é digno de ser o general das tropas de Farsala, ele tem que sacrificar a filha. Então ele apronta um plot lá, que realmente só vai se desenvolver depois da página 100, em que ele finge que ela foi largada no deserto para ser sacrificada. Deserto não, né? Na verdade, assim... entre as montanhas, assim, né? Tem a questão dos jeans, né? Que aí eles apresentam a questão dos jeans. Que são personagens, digamos assim, são tipo demônios, né? Da noite. Só que eles são lendários, ninguém realmente acredita neles. Exceto num momento, assim, sabe aquela hora em que a superstição volta de noite no escuro, né? A superstição volta, mas é uma cultura que faz aquilo, tem aquelas formalidades religiosas, mas ninguém realmente acredita que tem criaturas sobrenaturais. As pessoas têm medo de chacais e bandidos de noite, né? Exatamente. Mas e aí ele faz uma farsa lá pra fazer parecer que ela foi sacrificada mesmo, mas na verdade esconde ela numa fazenda lá num vale escondido lá perto do deserto. E o terceiro personagem é o Kavi, ou Kavi, que é um vendedor seria um caixeiro viajante. Peddler pra mim sempre foi muito difícil de traduzir, sabia? Peddler é vendedor de coisas pequenas e de pouco valor, né? Ou nesse caso, porque também tem a expressão peddler para quando você tá forçando a barra em alguma, por exemplo, o pessoal que vende força, por exemplo, tenta fazer essas pseudociências serem consideradas terapias alternativas. Então você fala que eu quero um peddler, porque ele tá te vendendo uma coisa falsa, né? Entendi. Então tem essa ideia do peddler tá te vendendo uma coisa falsa de propósito. Mas a primeira definição de peddler é literalmente um caixeiro viajante mesmo, que vende coisinhas de pouco valor, sabe? No caso dele, do Kavi, ele vende faca de ferro, talheres, potes, né? Todos eles normalmente alterados, né? Ele é um... esse aí ele é um falsário. Esse é um side job dele. Esse é um side job dele, que ele vive, passa o ano inteiro mesmo fazendo aquele circuito no norte, vendendo essas coisas para vilas que não tem, por exemplo, não tem um cuteleiro, né? A vila tem no máximo um ferreiro, mas o ferreiro não sabe fazer, sei lá, garfo, panela. faca, panela, essas coisas. E ele tem esse side job, que ele pega peças de bronze, ou de ferro, ou de chumbo, e ele faz ele folheia ouro e vende como se fosse de ouro, né? De ouro puro, mas isso é uma coisa que ele faz especificamente em alguns lugares. Tanto é que a aventura dele começa a ficar interessante depois que ele tem que fugir da cidade em que ele está sendo perseguido, porque descobriram, né? E aí exatamente. O caminho dele
cruza com os outros dois personagens. E aí, o que acontece é que os Rums, eles estão quase para invadir. E assim, Farsala, no sul é mar, e no norte são montanhas e como é que é? Badlands. Badlands, um deserto, um grande deserto. Que assim, depois que a Soraya vive um pouco naquele lugar, eu deixei de imaginar aquele deserto de terra vermelha e, tipo assim, deixei de imaginar como Utah e passei a imaginar mais o deserto que a gente vê em filme de faroeste, sabe? Que é aquele deserto, mas que tem planta, que tem montanha, tem vale, tem água, mas assim, ainda é tipo o deserto que você vê em filme de faroeste, né? Aí o que acontece? Os Rums, eles estão para invadir, eles estão depois, que assim, Farsala tá cercada, né, leste e oeste, por dois outros reinos. E um deles vive invadindo, que são os... como é que chama? Kadesh. Os Kadesh, que são... Você imagina eles meio como... Porque descreveram como warlords, então você imagina eles como menos civilizados, talvez, né? Mas bárbaros. Mas você sempre tá vendo isso do ponto de vista de quem tá te contando que são o pessoal de Farsala, né? Eles ficam insistindo em invadir o tempo todo, então as forças militares estão sempre no leste, sempre defendendo a borda contra os Kadesh, a ponto deles não conhecerem, os soldados e os cavaleiros não conhecerem muito bem o terreno no oeste, que é onde tem... Qual que é o nome do outro reino que eu vivo esquecendo? O Sendian. Isso. Sendian tem um tratado de paz com Farsala já de séculos, então ninguém nunca atravessou o muro. Até que tem um muro, mas é para cobrar impostos da estrada. Da Great Trade Road, né? Que eles têm uma grande rota de comércio que atravessa a Farsala inteira, que vai de um reino até o outro reino. E então o muro não é realmente para defesa, né? E outra coisa, o muro nem é de Farsala, o muro é de Sendam. Só que o que acontece? Para lá de Sendam tem os Rums, que quando eu começava a falar dos Rums, esse nome H-R-U-M, eu achei que fosse, a pronúncia parecia com Hunos. Então eu achei que seriam bárbaros selvagens que andavam em cavalos em pelo, etc. Depois você descobre que não. Quando você começa a ver os nomes das patentes, os nomes dos personagens, você vê que eles são romanos, né? Eles são o Império Romano, ipsis literis. Basicamente. E faz até sentido eles estarem no oeste, né? Porque no nosso... É uma coisa que história de fantasia sempre fazem. Raramente uma história de fantasia vai ter, tipo, 2 luas, né? Quando essa fantasia mais realista, né? Que é o Fall of a Kingdom, mais verossímil, assim. E eles sempre colocam, assim, sabe? Os chineses estão sempre no leste, os índios americanos estão sempre no oeste, né? Exatamente. É bem pra não te dar aquele choque, assim. Fala, nossa, mas esse é um outro mundo. Não, assim, isso poderia ter sido o nosso passado, né? Alguma terra mística há milhares de anos atrás. E aí, então, o lance do comandante é que é o seguinte, ele não quer ser o general quando os Rums chegarem, porque ele é orgulhoso. Isso é uma coisa que é muito importante. O Merhab é sempre mostrado como um cara muito justo, humilde, que trata bem as pessoas, por mais que ele não precise, porque os Dagons, eles podem fazer o que eles quiserem com os plebeus, né? Exatamente. E o Gan, que seria tipo o rei, né? Ele, que parece com Khan, né? Exatamente. Ele sabe disso. O problema é que o cara rival lá tem muito poder político. Só que ele é um cara bruto, não tem capacidade estratégica muito grande, é arrogante. Então, pra que Farsala não caia, porque os Rums já conquistaram 26 ou 28 outros reinos, né? Outros reinos, apenas em um ou dois, acho, que eles 4, não conseguiram. 4, só 4. Que eles não tinham conseguido atingir a cota deles, a meta deles. Porque eles são tão organizados que quando o general, a partir da data da primeira guerra, da primeira batalha, tem um combate. Ano. Tem um ano pra conquistar, senão eles tentam fazer uma aliança, né? Exatamente. Não, é assim, uma vez que os Rums entram num país, do primeiro combate, o general que está comandando as tropas tem 1 ano para conquistar aquele reino. Se ele não conquistar aquele reino em 1 ano, eles vão fazer um acordo comercial com esse reino. E aí esse reino vai ficar livre de invasão por parte dos Rums. Então ele tem que fazer essa manobra, né? Fingir que vai... como é que fala? Sacrificar a filha pros Dijins do deserto. Dijin, não é? Jin? Jins. O DJ fala que nem o nosso D, né? Que a gente fala, sei lá, agora eu tô pensando na palavra, não consigo pensar. Enfim, áudio. Adjuntor. Você não fala... A não ser que se nós fôssemos de Piracicaba, nós falamos audio, né? Mas não, não é adjuntor. Esse DJ, né? Então é Jin. E depois, o paulistano sou eu, hein? Ele que tá falando mal do sotaque do interior. E o caipira que tá falando mal
mal do sotaque do interior. É isso aí, o Roto falando mal do rasgado. Então ele consegue fazer isso, e é um enredo, assim, como é que fala? Um plano bem complicado, e aí os capítulos eles se envolvem... Ah, não, isso vamos falar isso depois. Estamos só descrevendo a história, né? Isso. E aí, só que ao mesmo tempo, onde eu vou parar e o Douglas assume, o Cavi, ele é capturado por espiões Rooms e é levado pra Sendan, que aparentemente Sendan já tá quase conquistado, e ele, como ele não tem absolutamente nenhum amor por Degans, eu esqueci de falar que como ele foge daquela cidade onde ele tava falsificando ouro, ele topa com o Merhab e o Jian e tal, e a Soraya. Então, e ele é descoberto. Pra não ser mandado pra forca, não, acho que teria os dedos cortados pra cada... Teria os dedos cortados pra cada pote. Pra cada... Então, ele faz um acordo, porque ele está indo esconder a Soraya, né, o Merhab, então ele faz um acordo com um cara que ele vai secretamente levar suprimentos pra ela, na rota que ele faz mesmo nas Montanhas do Norte, e 2 vezes por ano vai se encontrar com o Merhab onde quer que ele esteja, usando como desculpa que vai vender coisas pro exército, né, e atualizá-lo sobre o que tá acontecendo. Só que aí o Cavi, ele é capturado, e como ele não tem amor nenhum pelos Degans, porque ele teve a mão, não foi exatamente mutilada, mas a mão direita dele agora é fraca, porque ele era aprendiz de cuteleiro, e ele não tem mais força pra segurar o martelo ou aqueles negócios, aquela pinça gigante de segurar o metal, né? Ele foi forçado a virar... vendedor. Então, ele topa ser espião dos Rooms, justamente porque ele, tipo assim, ele foi convencido, né, pelo cara que faz a amizade dele, o Patrius, né, que é um soldado, tipo, como se fosse um tenente, né? Isso. Que vida sob os Rooms é mais civilizada, digamos assim. Mais organizada, as pessoas têm direitos. Ele, na verdade, ele convence o Cavi preso, né, quando ele tá voltando, inclusive, de uma dessas viagens pra encontrar com a Soraya, e ele vai ser preso pelos Rooms, por uma força de reconhecimento, né, reconhecimento, do Room, porque assim, os Rooms estavam até a borda do muro que o Marcelo falou da nação sendiana. Então, assim, os Rooms já estavam lá. Eles mandaram esses caras na frente pra fazer o scout da região de Farsala. Depois desse scout que eles fizeram, eles acabam topando com o Cavi, descobrem que que assim, eles estavam disfarçados, mas o Cavi, ele vê o Water Steel, né, que é aquela... que é a lâmina que eles fazem com metal diferente. Que pra mim, cara, a descrição é aço de damasco. É? Mim. Eu não manjo muito de metais, então eu só pra mim, sabe assim, eu abstraí como... Você já viu umas facas ou tal que tem como se fossem umas ondas, branco, cinza, preto, branco, cinza, preto. Já vi. Então, aquele é aço de damasco, ele é descrito daquele jeito. Entendi. Então, assim, ele percebe que esses caras são de Vroom por causa dessa arma em particular, né? Por causa desse uso desse metal específico. O cara tira uma faca pra cortar cebola, assim. Ele já tava desconfiado que o povo tava esquisito. O tempero da comida que ele tava fazendo soava estranho. As mulheres vestindo as mesmas roupas que os homens, assim. Onde será que eles são, né? E a hora que o cara tira a faca pra cortar uma cebola, ele abre os olhos assim e todo mundo prende ele no chão porque ele assim, pô, você é um idiota, você não sabe que ele vai reconhecer essa faca, né? Tipo, exatamente. O cara vende facas, né? O Cavi vende facas. O Cavi vende facas, exatamente. E aí, assim, o Cavi acaba ficando numa situação em que, ou eu morro, ou eu viro um espião dos Rooms. E aí, assim, ele também não tem amor nenhum pelos Degans, e ele é convencido de que a vida sob o jugo dos Rooms, sei lá, ele vai ser melhor, porque eles falam que eles têm direito a votar, assim, é exatamente no Império Romano. Nossa, você vai ter organização, você vai ter direitos, aqueduto e tudo mais. Mas o lance é que ele é tão inacreditável, assim, a vida da civilização Room, que ele demora um tempo pra ser confiável. Acho o tempo todo que o Patrius tá mentindo pra ele, tá vendendo uma coisa pra ele. Porque exatamente. Mulheres podem participar do exército, não existe nobreza e plebeus, né? Todo mundo é igual perante a lei, e você, um plebeu, pode se alistar no exército, o que é impensável. Que mais? Nobres não conseguem usar os Dijin pra escapar da lei, né? Sim. Não tem essa de subornar o templo pra poder... Eu estava empossado de uma entidade espiritual que me fez fazer isso, né? Que é uma manobra legal que em Farsala só os Degans podem fazer, né? Exatamente. Então ele meio que não acreditou, tipo assim, isso aqui tá muito ficção científica pra mim. E aí, assim, ele começa a ajudar os Rooms meio com o pé atrás e cada vez mais ele vai
ele vai vendo as coisas, ele vai acreditando. Enquanto isso, o Jian tá com o pai dele, né, o Mehab, tentando fazer exercícios de combate e reconhecer o tempo. Eles estão, na verdade, passando esse tempo tentando descobrir um lugar bom para eles poderem enfrentar os Rums. Porque é aí que eles vão falar, que aí o Mehab vai falar que ele não precisa ganhar a guerra. Ele tem só que aguentar 1 ano e não deixar a Farsala cair por 1 ano, porque aí eles iam fazer um acordo com os Rums e os Rums iam para a próxima guerra deles, né? Enquanto isso, a Soraya, que tá lá em cima no norte, numa fazenda, ela tá vivendo uma vida frugal, né, para uma filha de um Degan, e ela começa a ir caçar. Ela porque ela assim, ela é muito menina aquela menino de saia, sabe? Aquela ela é um menino de saia. A mãe dela nunca provou isso muito, mas o pai dela tratava ela como uma pessoa, né? Porque você é menina, que você não pode, por exemplo, ela aprendeu a cavalgar, o que quase nenhuma... que assim, as filhas dos nobres são as degasses, né? As degasses. Uma degasse raramente aprende a cavalgar e ela usa todas as roupas frufru, assim, de princesinha quando tá numa situação oficial. No dia a dia, ela usa calça, camisa de couro, né? E ela sabe caçar, ela sabe rastrear, ela rastreia bem pra caramba, né? Tudo que a mãe dela desaprova, que o pai dela adora que ela goste, né? Exatamente. E aí, assim, lá no norte tem um povo que agora, Marcelo... São Suuds. Isso. São os Suuds, que são, na verdade, as pessoas acham que eles são parentes dos Jins, né? Que eles são tuaregs albinos. Isso, exatamente. E as pessoas acham que eles são parentes dos Jins, né? Então, assim, um belo dia a Soraya decide que ela vai caçar, e ela sempre levava um menininho lá, filho da família que estava cuidando dela. Nesse dia ela decide ir sozinha. Porque ele ensinava ela porque como ali ela tá sem servos, não tem ninguém pra limpar a caça pra ela. Então ele ensinava ela a limpar a caça, enquanto ela ensinava ele a rastrear. Exatamente. E aí ela vai começar a caçar. Ela vai caçar, ela se afasta bastante do ponto onde ela morava. Ela ia ficar uns 2, 3 dias fora caçando. Ela caça um cervo, né? Porque até então ela tava conseguindo capturar matar só coelhos. Coelhos e tal. Mas ela dá sorte de ver como é que chama? O coletivo de gazelas. Não é matilha, não é... Como é que é? Um grupo de gazelas. Que seja. E ela dá essa sorte danada, e também porque ela vê, como ela foi ensinada pelo pai, a caçar o que for velho ou tiver machucado, justamente pra você ter caça de novo no ano que vem, não matar o bicho mais forte. Mais forte, saudável, exatamente. E aí ela consegue matar uma gazela. Quando ela tá voltando com essa gazela, ela chama a atenção de chacais da região, né? E aí ela tem que abandonar a gazela e fugir. O problema é que ela estava cheia de sangue da gazela, com o cheiro do animal. Ela acaba sendo perseguida por esses animais. Até que miraculosamente, vamos por assim, ela corre em direção às montanhas para poder achar um lugar mais alto para se esconder e tal. E ela consegue escalar uma montanha que era praticamente uma chapada, vai. Que você não conseguiria ela subiu vários metros e encontrou caramba, como é que traduziria ledge? Deixa eu ver aqui. Uma plataforma. Uma plataforma na montanha. Um afloramento na encosta, né? E ela, o lance da adrenalina, né? Ela conseguiu subir que nem uma Homem-Aranha assim, e depois não conseguia descer. Ela não conseguia descer, exatamente. Até que uma party de Suuds aparece, espantam os chacais. Aí ela passa um bom tempo tentando conversar com esses Suuds, porque eles não falam a mesma língua. Uhum. Eles falam uma língua própria, e quando eles falam farsalano, eles falam meio quebrado, assim, né? E aí ela fica muito frustrada porque ela não consegue falar com eles. Aí um dos meninos fala: eu vou chamar uma fulana que sabe falar a nossa língua. Aí ele vai embora, ela fica puta da vida porque ele largou ela lá. E aí volta como é que é o nome da velhinha? Maok. A Maok, que é uma das... Não é bem xamã, né? Não dá pra chamar de xamã. Você acha? Não. Eles têm porque assim, ela é uma velha, né? Mas ela tipo assim, pensa bem, uma mulher que viveu décadas... Perdão. Uma mulher que viveu décadas no deserto. Então, ela é bem... Tá em forma, ela é boa rastreadora, boa caçadora. Ela é tipo uma elder, assim, né? Ela é uma elder. Tipo uma sábia do grupo.
E aí a Soraya vai descobrir que ela conseguiu subir a montanha porque ela conseguiu falar com o espírito da montanha. E o espírito da montanha, o espírito da terra, na verdade, que facilitou ela conseguir subir a montanha. E aí, a partir daí, ela vai passar o resto do livro, praticamente, vivendo com esse povo, tentando controlar a forma de magia do mundo. Que aí a gente vai aprender que existe uma magia nesse mundo. Porque até então o livro tava... não era nem Low Magic, era No Magic. No Magic, era um exatamente. Livro, Era um livro que assim, existe uma religião, mas a religião não tem nada de mágico, não vai ter clérigo fazendo magia. Então, a gente vai aprender que existe uma forma de magia nesse mundo que é essa magia mais tribal, mais xamanística de conversar com os espíritos. E aí a Soraya vai passar o resto do livro, praticamente, aprendendo com essa senhora, essa Malk, o controle dessa magia. Enquanto isso, o Jian e o Merhab descobrem um bom lugar para começar o combate contra os Uno. Deixa eu só acrescentar uma coisa antes que eu esqueça. Fala. E também é o começo do processo de mudança da índole da Soraya, porque até então ela é uma cuzona. Sim, né? Verdade, ela é uma cuzona. Bom, desculpa, agora fala do Jian. Ela é basicamente assim, ela é uma menina mimada, que tem todo mundo que faz as coisas pra ela, e a partir desse momento ela começa a virar um ser humano normal, entendeu? O Jian, por outro lado, o Jian e o pai vão ter o primeiro combate com os Runs. Na verdade, assim, o Jian vai descobrir um grupo avançado desses caras, vai combater contra eles, vai ganhar, mas depois disso vai vir realmente a batalha dos dois exércitos e os cavaleiros dos Degans vão perder a batalha. Porque desde o começo o Merhab estava super preocupado porque os caras são muito... organizados. Falando dos Degans, assim, eles são muito... individualistas, cada um faz o que quiser em combate. Em combate, digo assim, em combate 1 a 1, eles são grandes cavaleiros, grandes guerreiros, grandes lanceiros, grandes espadachins. O problema é que eles não têm essa ideia de estratégia e de tática, de exército, de batalhas entre dois exércitos, não tem nenhuma, né? Você tem basicamente 1000 unidades, né, de um cavaleiro só, ao invés de uma unidade de 1000 cavaleiros. Cavaleiros, exatamente. E os Runs, eles são os romanos, né, cara? Eles são romanos a ponto de ela descrever no combate uma parede de escudos, uma tartaruga, todas as formações romanas estão presentes no combate. A Hilary Bell fez o dever de casa. Então, assim, e aí os Farsalans vão perder esse combate. O que acontece é que o Jian... Não, e morre gente pra caralho do lado. Morre quase todos os Degans. O pai dele, o Merhab, é morto de uma forma meio que vexatória, né, pro exército Rum, porque ele faz um negócio que ele chama que é o círculo... Como é que é o nome? Círculo de honra, um negócio assim, que ele ia lutar até o último, que assim, se ele ia lutar com o comandante dos Rooms, se ele vencesse, não acabava a guerra, sabe? Essas coisas assim, tipo, o seu herói contra o meu herói, quem ganhar leva tudo. Uhum. Então assim, e aí quando ele faz isso, ele é atacado... É o círculo do desafio. Isso, E aí, em vez dos Rooms respeitarem isso, ele é morto, tipo, ridiculamente por um monte de soldados. Então, assim, o Jian acha que que eles estão sendo atacados por um bando de bárbaros, e ele não sabe, ele tá com medo por causa da capacidade militar dos Rooms. Só que ele consegue juntar um grupo de cavaleiros sobreviventes, de pessoas sobreviventes, o filho de um outro Degan, inclusive, que não gosta muito dele, e consegue fugir com esses caras pro norte. É verdade, né, cara? O outro sub-Degan lá que mais detesta o Jian de todos é o que sobrevive, né, cara? É o que sobrevive e é o que, no fim das contas, acaba meio que validando o comando do Jian, né? Apesar dele não gostar do Jian, ele meio que valida ele é inteligente o suficiente. Ele é inteligente pra perceber que o Jian sabe o que ele tá fazendo, entendeu? Não quer dizer que ele goste mais do Jian por causa disso. Ele só é ponderado, vamos por assim, vai. E o Cavi, né, que vai perceber que os Rooms não são também assim
essa justiça toda, porque o comandante dos Rooms, que é um grandíssimo salafrário, e o nome os, como é que chama? Os títulos, os patentes são ótimas. Ele é o Substratigos Garam, ou Garam. Ele vai, eu não lembro direito como ele vai sacanear o Cave. Porque o Cave já tava desconfiado assim, porque o Substratigos, quando um Substratigos, ele assim, ó, você vai lá e vai conquistar, o Imperador falou assim, você vai lá e vai conquistar aquela terra X. Então o cara é Substratigos, que é tipo o general, né? E se ele conquista o território, ele vira o Stratigos, que ele é tipo um regente, né? Só que o Cave já tava, mesmo quando o Patrius estava vendendo pra ele a propaganda política do Império Rum, ele tava meio assim, ele sacou que a índole do Garan, ou Garan, são 2 R's, né, cara? Então seria Garan, né? Mas não é muito romano, né? Mas enfim, foda-se. Que ele, assim, esse cara é meio imperioso, né? Não é muito justo, não. Ele não é muito justo, como não tão, no fim isso aqui não vai ser tão bom quanto estão me vendendo. Por causa do cara que quer virar, o general que quer virar regente. Estrelas. E aí, para ser um dos meus problemas com o livro que eu falo depois, o livro praticamente acaba com o Jian fugindo pro norte, com quem sobrou, e o Jian lembrando do que o pai dele falou, olha, eu não preciso ganhar essa guerra, eu tenho pouca gente, eu tenho não tenho Não precisa resistir por um ano, não precisa vencer. Eu só preciso aguentar um ano aqui. E basicamente o livro acaba. Ele termina com um cliffhanger foda, tipo assim, não, eu quero ler o próximo agora, cadê o próximo? E pro Douglas não foi bem assim. Então esse é o resumo do livro, agora nós vamos dissecar certos elementos do livro e dar nossas opiniões. Douglas, você não gostou muito do livro, né? Você achou ele mais ou menos? Eu achei ele bem mais ou menos, na verdade. Assim, eu achei o começo do livro muito devagar, muito devagar. Eu gostei de que tinha uma personagem feminina forte no livro, só que assim, eu acho que eles forçaram demais a mão, assim, sabe? Tipo, precisou estereotipar demais pra colocar uma personagem feminina forte. Que depois acaba ficando completamente frágil, né, fragilizada, e depois ela vai voltar a ser uma personagem forte. Então, assim, eu achei que foi um pouco exagerado e isso podia ter sido mais bem feito. O começo do livro o passo do livro é muito devagar, e aí quando ele vai chegando pro final do livro, ele dá uma acelerada e aí ele acaba. O livro parece o livro do Michael... Acaba. O livro pra mim parece ele acaba, livros, tipo... Parece livros do Michael Crichton, assim, que cai num precipício no fim do livro, né? Mas assim, não é que pra mim não foi um cliffhanger, pra mim foi tipo, e aí? Você parou no meio, tipo, ela parou o livro no meio, entendeu? Sabe? Tipo, não sei mais o que eu vou escrever, para aqui, depois eu vejo o que eu faço. Tipo, sabe? A sensação que eu tive no final do livro foi, acabou? O povo do deserto vai embora, então acabou eles vão viajar, então acabou, a Soraya vai ter que voltar pra civilização. Perdemos uma batalha aqui, tomamos um sacode, vou fugir pro norte e acabou? Então tá bom, então acabou. Juro, essa foi a minha sensação no final do livro, cara. Eu acho que eu nunca fiquei tão decepcionado com o final de livro na minha vida, cara. Sério mesmo. Eu estava desconfiado que estava acabando já, né? Que, tipo assim, esse negócio aqui não vai acabar. Eu achei, inclusive, que fosse acabar com a batalha, porque eu tava lendo e tava acabando as páginas do livro, né? Eu assim, e aí, né? Tipo. Né? Então... Talvez fosse melhor. Talvez fosse melhor. Ou se acabasse antes da batalha. Vai começar a batalha, compra o próximo livro. Eu concordo que o livro demora pra começar, assim, porque a autora passa as primeiras 100 páginas te apresentando os personagens, te descrevendo a terra, os costumes, o povo, as cidades, o fato de que eles têm, tipo, eles não têm muitas estradas pavimentadas, eles têm uma cidade murada só. E assim, você fica assim, caramba, o que que esse cacheiro viajante tem a ver com a história dos nobres? E por que tipo assim... Exatamente. A Soraya no começo parece que ela tá sobrando, né? Você não entende muito bem, porque começa com ela tendo que ir pra um lugar, porque
ela vai ser sacrificada. Hã? É tipo, começa o livro como ela sendo assim, beleza, ela é a filha bonitinha, ela é o par romântico de alguém que vai... De cara já estabelece que não... Mas aí de cara você já toma... assim, você começa pensando isso, aí tipo, 10 páginas pra frente você já vê que não vai ser bem isso. Porque o Jean é uma coisa muito importante. Eles são todos muito novos. Eles têm 18... Os 3 protagonistas têm 18 anos de idade. E a Soraya e o Jean, eles são meio irmãos. Então eu já gostei disso. Já tira isso da frente. Não vai ter romance aqui, né? Mas assim, esse começo lento, a única coisa que me incomodou foi assim, qual é a conexão desses personagens? Depois estabelece essa conexão muito bem. Mas as primeiras 100 páginas eu curti a jornada pelo reino, sabe? Mesmo um pouco irritado. Isso me irritou um pouco e eu sou fã da Anne Rice. Então toda vez que eu digo que um livro é lento no começo... Você tá comparando com a Anne Rice? Eu tô comparando com a Anne Rice. E assim, eu adoro a Anne Rice, cara. Eu sou tipo fãzaço da Anne Rice. Então assim, pra mim, pra eu chegar num ponto de dizer que o começo de um livro é lento... Mas assim, eu gosto de uma coisa que eu sei de muita gente que não gosta. Sabe aquelas passagens em O Senhor dos Anéis, em que são 50 páginas só descrevendo a descida deles das montanhas, e o clima, e os pássaros, e sabe? Não, com isso eu também não tenho problema. Com isso eu não tenho problema. E você gosta dessas coisas? Eu gosto. Quando eu li Senhor dos Anéis, eu gostava muito disso. Eu li Senhor dos Anéis muito contente, porque tem muito disso, e eu sei que tem muita gente que detesta também. Eu tenho certeza que a Luciana não ia conseguir ler Fall of a Kingdom, ela ia parar depois de 50 páginas, porque ela ia falar, não acontece nada, só descrevendo a região e tal. Então eu curti esse passo mais lento do livro, e dá pra ver que o livro vai acelerando, né, da página 100 até a página 200, acelera, da página 200 até a página 300, que o meu tem 310 páginas, né, pela configuração padrão aqui do script. Então o livro vai acelerando, ao ponto que ele acaba assim, ele tá em quinta marcha, a batalha, e de repente ela põe primeira e freia, né? O meu sentimento com o livro normalmente é assim, com livros devagar, é que assim, o cara tá em primeira e num capítulo ele vai da primeira pra quinta e, mete o pé na gasolina e vai embora, né? Step on the gas. A Hilary Bell foi acelerando devagar, né? O meu problema com ela já foi assim, ela começou acelerando devagar. Aí ela ficou 4 capítulos, 20 capítulos na primeira, uns 10 capítulos na segunda, terceira, quarta. Quando ela chega... O meu problema é assim, quando ela chega na quinta marcha, ela mete o pé no freio. Ela fez o final dela, me lembrou muito o final do Michael Crichton. Só que o Michael Crichton não faz cliffhangers, né? Ele acaba o livro mesmo. Mas todo o livro do Michael Crichton acaba caindo no precipício. Resolve tudo uma vez, né? Outra coisa que eu... Bom, pode falar. Eu nem tenho problema com isso, porque a Anne Rice também tem um pouco disso. Ela pega... o livro tem 300 páginas. As primeiras 180 vão ser um inferno. Aí ela pega 20 páginas e ela resolve o problema, entendeu? Ela pega 20 páginas e fecha o livro, entendeu? Então eu falo, beleza, e isso não me incomoda, entendeu? O que me incomoda foi que, tá bom, você me cozinhou no banho-maria até aqui e agora você não vai me dar nada, é isso? Então, a minha sensação foi diferente. Pra mim, acabou o livro com a vontade de pegar o próximo e imediatamente começar a ler, sabe? É que geralmente eu não faço isso. Às vezes eu faço, eu pego 2 livros de uma série, tipo, como é que chama? The Lost Fleet. Eu tava, quando a gente pegou, né, que já tava, acho que já tinha sido 4 livros, sim, eu li um atrás do outro. É que eu gosto de parar e alternar estilos ou temas e tal, mas às vezes eu até faço. Esse, Fall of a Kingdom, eu não vou fazer porque eu tenho outras coisas pra ler, mas a minha vontade era pegar o 2 de uma vez, de tratar os 3 livros como uma história só, que aparentemente é o que a Hilary Bell fez. Era um livrão e ela dividiu em 3 pedaços pra publicação. Mas então eu não sentia essa frustração. Eu sentia aquela frustração de não, acabou agora, não, por quê? Não, né? E o choque, né, quando o Merhab morre, porque aparentemente ele era a única... Ele era o salvador, né? Exatamente. Então esse choque eu achei muito foda, muito legal. E outras coisas que eu gostei do livro. A estrutura, primeiro são capítulos curtos, né? Aquelas coisas bite-sized, assim, né? Que você lê por 15 minutinhos e pode fechar o livro, porque encerra aquele capítulo. E depois... Você lê um capítulo por viagem no ônibus. Pode ser. E a maneira como é estruturado o livro, eu achei muito legal o jeito que ela fez. Os capítulos têm o nome
do personagem que você vai ter o ponto de vista. Então o capítulo chama-se Jian. Então você vai ver o mundo e os personagens do ponto de vista dele, né? Que é um cara que ele está plenamente consciente de que ele é um bastardo, portanto ele não é nobre, ele é considerado plebeu, mas ele tem muito orgulho do pai, e apesar do pai dele nunca chamá-lo de filho, nunca admitir, eles são cara de um focinho do outro, e o pai dele, quando ele fala com ele, tem certas palavras que ele fala, que ele dá uma pronúncia diferente, que o Jian vê o amor escondido ali do pai dele, que ele não pode professar em público, né? Não pode admitir. E você vê aqueles personagens de um certo ponto de vista, o jeito que ele vê a Soraya, o jeito que ele vê o pai, que ele vê a cultura dele, né? Que ele vê o Kavi, depois que eles se encontram, e aí acabou. Aí vai o capítulo Kavi. E aí, cara, tanto é que quando o Kavi encontra com a caravana deles, né? Você leva um tempo pra entender quem são aqueles personagens, porque você os vê de um ponto de vista muito diferente. Sim. Né? Eu levei um tempo pra sacar qual das duas meninas era a Soraya, eu levei um tempo pra sacar que aquele comandante, que aquele Degan era o Merhab, ou que quem prendeu, né? Que quem imobilizou o Kavi quando ele tentou fugir era o Jian. Levei um tempo, porque você vê tudo por um ponto de vista. São outros personagens. A Soraya é outra diferente, pessoa. Aí a Soraya por mais que ela seja uma cuzona, como a gente falou, quando você começa a ler do ponto de vista dela, não é que você aceita, você entende a maneira como ela é altiva e orgulhosa, sabe? É o famoso você dá um desconto. E você vê as coisas do ponto de vista dela. Tudo bem que o momento logo antes dela passar a ser treinada pela xamã lá, o capítulo logo anterior, que ela fica presa lá no deserto com os chacais, ela tá o pior de tudo, né? Dá vontade, se você entrar no livro, dá uns tapas na cara dela. Né? Até então, ela estava até não justificável, mas você entender e aceitar são duas coisas diferentes. Ela tá dentro do contexto dela. Exatamente. Você vê certos personagens do ponto de vista dela. Eu achei essa maneira, não é exatamente Albert Camus, né, ou Dostoiévski, mas eu gostei muito. Ela, tipo assim, a Hilary Bell tentou fazer uma versão light desse tipo de leitura, que é geralmente muito pesada, né, que cada personagem é inteiro, complexo e cheio de contradições. Até porque esse é um livro young adult. Como é que a gente fala português? Infanto-juvenil, né? Na verdade não, acho que não é nem young adult, é teen fantasy. Não é teen não, ela... Tá aqui na borda, tá aqui tá na borda do livro. Nossa, tá na lombada do livro. Eu classificaria Simon Pulse, teen /fantasy. Eu classificaria esse livro solidamente dentro do gênero young adult. Young adult mesmo, assim, 17 anos, 18 anos, sabe? Eu acho que, tecnicamente você é teen até os 22, né? Então tá certo. Mas não é um livro infantil de modo algum, é um livro que se leva a sério, um livro que não insulta a inteligência do leitor, sabe? Eu tenho 35 e adorei o livro. Não achei que não são aqueles livros, tipo assim, o primeiro Harry Potter, que é pra criança de 11 anos, sabe? Exatamente. Então eu amei a descrição, a jornada pelo reino, ver os terrenos diferentes, as imagens da paisagem que a autora põe na minha cabeça, eu gostei muito, né? Talvez por isso eu não tenha me importado com o primeiro terço do livro nada acontecer, porque ela estava preparando o terreno e tipo, demonstrando o terreno, né? Mas assim, você parou pra pensar que esse livro era um livro stand-alone. Mas eu não acho que seja... porque assim, tem essa história, né, de que ela estava escrevendo desenfreadamente mesmo sem ter publicado. Eu não sei se aí o que a Simon Schuster decidiu fazer. O livro eram 2 livros e a Simon Schuster decidiu quebrar em 3, sabe? Aí não dá pra saber, essas coisas a gente não fica sabendo, né? A não ser que... assim, dentro do que eu consigo saber, isso era um livro só, que não tinha uma trilogia. Cara, se fosse um livro só e se fosse isso aqui, eu ia ficar frustrado. Talvez... Juro pra você, eu ia ficar frustrado. Eu não vou ler o resto, porque não me deu esse interesse, mas assim, se fosse um único livro e eu estivesse comprando sabendo que era um último livro, eu ia terminar uma leitura frustrada. Como tem alguns capítulos que soam como, sabe, quando você põe chuchu na sopa, só pra dar volume, não dá sabor de verdade, só pra aumentar o volume da sopa, né? Tem uns capítulos, particularmente alguns dos mais curtos, eu tive a impressão de que era chuchu na sopa do livro, assim, sabe? Ela tava enchendo linguiça para fazer o livro não ter 200 páginas, mas ter 300. Então, acho que algumas versões Pocket, o seu aí tem quanto? Menos de 400? Não, o meu tem, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Não, o meu tem 400. 422.
Aí depois tem um cheiro do próximo livro. Do próximo livro, então eu acho que talvez quando a Simon Schuster comprou os direitos do livro, eles pediram pra ela dar uma expandida pra virar uma trilogia, talvez, né? Ou não sei. Se um dia eu encontrar com a autora, eu pergunto isso pra ela. Se ela não tiver contratualmente proibida de falar sobre isso. Proibida de falar isso. Então, eu imagino, tipo assim, tô tirando isso do meu umbigo, tá? Mas eu imagino que fossem 2 livros ou só um livrão e a Simon Schuster decidiu lançar como trilogia pedindo pra ela aumentar alguns capítulos. Mas outra coisa que eu achei legal também são as descrições dela. Primeiro, de descrições de como fazer uma peça folhada a ouro, depois como caçar, depois a batalha. Não é nada ricamente detalhado. Tipo assim, obviamente, ela não é uma ourives, porque você repara quando o autor, ele é especialista em alguma coisa, né? O autor que manja muito de armas, ele vai descrever com detalhes. O autor que sabe mexer com metal, né? Ele vai te descrever com os mínimos detalhes. Ela não fez isso, mas ela fez ela acrescentou detalhes, sem acrescentar complexidade, o suficiente pra não ficar chato pra quem não tá interessado naquilo, mas ficar verossímil, sabe? A impressão que eu tive é que ela fez o dever de casa. Eu acho que ela é especialista em Império Romano, né? Porque assim... Olha, como bibliotecária, ela podia ser especialista no que ela quisesse, né? Tinha o dia inteiro. Sim, sem dúvida, exatamente. Mas o que eu digo assim, porque ela tem a descrição dos rooms enquanto Império Romano é muito Você tem muitos pontos que você consegue pegar e falar, puta, isso aqui parece o Império Romano, né? Isso aqui parece um exército romano. E, antes de chegar na batalha, né? Porque quando chegar na batalha, aí não tem nem como não linkar. Porque nos Estados Unidos, uma coisa que é importante, quando a gente fala bibliotecário ou bibliotecônomo, bibliotecologia, nos Estados Unidos, é um curso de mestrado, né? Você só se torna bibliotecário mesmo depois que termina um mestrado, né? Não é um funcionário que tem segundo colegial que cuida de... Mas aqui no Brasil você tem uma graduação de biblioteconomia. É que quando você fala bibliotecário, a primeira coisa que acho que vem à mente das pessoas é... a tiazinha da biblioteca. Do balcão, exatamente. E quando a gente fala bibliotecário, ou no caso que ele é um bibliotecônomo, a gente tá falando de um curso de mestrado, no mínimo, né, cara? Então, nós estamos falando do cara que vai organizar a biblioteca, o cara que sabe qual é o livro que tem que comprar, o livro que não tem que comprar, o que tem que organizar, o que vai aonde, que disciplina fica com qual. É o cara que entende o sistema decimal Dewey, né? Exatamente. Então, assim, não é assim simplesmente a pessoa que fica no balcão sem com os pés pra fica no balcão, exatamente. Então, por causa disso, ela pode ser, digamos assim, uma... Como é que em português falaria diletante? Diletante. Diletante mesmo. Diletante. Em português você falaria diletante. Ok, então ela meio que dá sugestões de que ela é uma diletante, né? Que ela sabe um pouquinho de tudo ali pra escrever o livro, né? Ou pelo menos pesquisou, né? E nesse ponto, pelo menos, ela te convenceu, assim, quando ela descrevia com detalhes alguma coisa? Não, sim, isso sim. E nesse ponto, sim. Ela descreve bem as coisas. Isso eu acho que é uma boa qualidade do livro. Ela é bem descritiva, a descrição dela é bem apurada, assim. Mas não é a ponto de ficar chato. Não fica chato. É a ponto de você conseguir entender exatamente do que ela tá falando e você conseguir se imergir no universo do que ela tá tentando falar, entendeu? É porque tem livro, agora eu não vou conseguir lembrar de nenhum assim de pronto, mas tem livro, por exemplo, que como o cara trabalha numa plantação de tabaco, o livro quase que vira um tratado sobre tabaco, sabe? Que o cara descreve com riqueza de detalhes, assim, que você assim, pera um pouquinho, eu tô lendo um livro de biologia ou eu tô lendo um romance, né? O próprio, eu acho que até o próprio um pouco, a Lost Fleet tem os seus momentos disso aí. Em alguns combates. É que no caso do Lost Fleet, ou de livro do Tom Clancy, como eu me interesso por essa minúcia de tática, estratégia e como é que faz e treinamento militar, né? Como é que os soldados treinam e tal, eu gosto muito. Então, pra mim não é chato, mas eu entendo como seria chato pra alguém que quer saber, não, vamos pro resultado da batalha logo? Anda. Eu não preciso saber se ele virou 22.3 graus em vez de 22.4. Eu quero saber se acertou ou não a porra do tiro. Entendeu? Pra mim é legal também, porque eu também gostei. Eu acabei me enamorando desse tipo de coisa. Mas assim, eu consigo
facilmente ver pessoas dizendo assim, puta, essa descrição tá muito chata, vamos, anda, entendeu? E a Hilary Bell não chega, na minha opinião, não chega a fazer isso. Não chega nesse ponto, não chega. Bom, então, acho que essa é a nossa conclusão, né? Eu não achei assim, não é o melhor livro que eu li este ano, mas eu gostei por vários motivos. Digamos assim, pelo profissionalismo da autora, por ser o primeiro livro dela publicado. Geralmente, né, você espera um pouco mais de amadorismo no primeiro livro de alguém. Eu gostei do fato de ser uma história de fantasia que não é medieval europeia, né? É uma fantasia que é um pseudo Oriente Médio ali, que eu gostei muito disso, isso é muito raro. Sai um pouco do padrão, né? Sai um pouco do clichê. Eu gostei como não tem romancezinho entre o menininho e a menininha, porque ela estabelece de cara que eles são meio irmãos. E eu achei o livro talvez um pouco leve demais, eu gostaria que ele fosse um pouco mais complexo, mas é young adult, né? É teen fantasy, não é uma coisa que você possa exigir muito mesmo. Foi uma boa jornada, assim, eu me diverti. É uma dessas viagens de férias que você dá 3 estrelas e não 5, sabe? Foi o suficiente, vamos lá, foi o suficiente pra eu ficar interessado em querer ler pelo menos o próximo, né? Que é o que infelizmente não aconteceu com o Dragons of the Castle, né? Que eu não gostei do livro e você e a Luciana gostaram pra caramba. Né? Exatamente. E a sua conclusão, dá a sua opinião final. A minha conclusão é assim, é um livro que você percebe que, assim, mesmo tendo sido escrito quando a escritora não estava publicando, é um livro bem escrito. Não é um livro mal escrito, como eu falei, as descrições são muito boas. Eu acho que a história é muito devagar, termina de uma forma muito ruim. Eu acho que quando eu peguei o livro, eu esperava um negócio árabe mesmo. Muito mais até. Tuareg do. Mais próximo disso do que isso. Isso aqui pra mim ainda tá muito. Isso aqui pra mim ainda é muito europeu, assim, sabe? Tá. Você esperava um Tuareg do Alberto Vasquez Figueiredo, assim, por exemplo. Uma coisa bem dentro daquela cultura. Bem mais, assim. Acho que isso é culpa sua, na verdade. Porque você falou que a gente ia ler um livro e tal, assim, a culpa é sua, olha só, não é da autora. A culpa é sua. Você fez propaganda enganosa, Marcela. Nesse ponto eu também fui, digamos assim, eu fui com muita sede ao pote, porque eu esperava uma coisa mais complexa. Depois que eu vi a lateral, eu falei, Young Adult, ok, vamos ler. Aí, assim, mas de todo caso, é um livro razoável, não é um livro que tem uns livros que são uma total perda de tempo você ler, eu acho. Esse não é uma total perda de tempo, mas não é o primeiro livro da lista que eu indicaria para algum amigo meu, entendeu? Os caras falam, eu quero ler uma fantasia assim assado. Eu quero ler uma coisa fora da curva, você não ia sugerir. Não ia ser o primeiro que eu ia sugerir. Eu poderia até sugerir, mas não seria o primeiro. Mas é um livro, umas férias de 2 estrelas, vai. Se a gente vai classificar de 1 a 5 estrelas, umas férias de 2 estrelas, vai. Beleza. Tem seus momentos, mas no geral não emplacou. Entendi. Eu tô vendo aqui agora, porque eu usei na postagem, né, nas show notes de cada episódio, eu ponho a janela, como do livro que a gente tá comentando em detalhes, e o topo lá em cima, né, a borda superior, como alguma ilustração que remeta ao próximo livro. E a ilustração que eu pus aqui no episódio Kenobi, que é do Greg Newbold também, que eu acho que é por causa da... Não, é a mesma, tipo assim, é uma versão maior da ilustração que foi pra capa do livro. Ele põe o Jean e a Soraya a cavalo aqui olhando pra paisagem que tá na capa do livro, da primeira edição. Sim. E, velho, você podia jurar que era, sei lá, fala uma fantasia medieval bem europeia aí. Senhor dos Anéis. Tá. Não. Tá, pode ser. Você podia jurar que é, sei lá, alguma coisa tipo O Senhor dos Anéis, porque... Não, é porque essa imagem que você pôs lá em cima é a imagem da capa do meu livro. A capa do meu livro tem os dois a cavalo. Atrás, assim? Não, é na frente. Na frente, a imagem inteira é essa imagem, só que lá no fundo você vê uma formação rochosa mais alta, onde tem a... É verdade. Eles estão aqui na capa. Eu tô lendo aqui, tanto no Goodreads quanto na capa do meu e-book. É verdade. Eu não tinha reparado nos dois cavaleiros? Pois é. Então, assim, a única coisa diferente é o robezinho da Soraya, que ela não tá de vestido. Mas se você ver a versão de alta qualidade desse, você pegar, né, Fall of a Kingdom Cover ou o nome do autor, você vai ver em detalhes os personagens e, velho, o Jean é um
Ele é um ruivinho de barbinha, totalmente europeu. Com escudo redondo, com metal tipo assim, era o jovem Merlin, sabe? Sim, exatamente. Exatamente. Né? Então, assim. Eu achei isso foda, porque os personagens têm pele escura, cara, porque eles são persas, né? Exatamente. Então, assim, eu acabei me decepcionando um pouco, no geral, com essas questões do livro. Mas a gente só descobre se o livro é bom ou é ruim se a gente lê, né? Ou com resenhas como a que a gente acabou de fazer. Quer dizer, eu não chamo esse tipo de coisa que a gente faz de resenha, ou quando eu escrevo no Notícia da Terceira Terra de resenha, porque resenha tem que ser uma coisa profissional. Você tem que analisar o livro desde apaixonadamente. No instante que a gente fala, eu gostei disso, eu não gostei daquilo... Aí já não é mais resenha. É pessoal, é a sua opinião sobre o livro. Eu não sei se tem um nome pra isso, mas definitivamente não é uma resenha. Edital? Um edital. Fazer um edital sobre o livro. Enfim, é uma nossa opinião. Se algum ouvinte souber de uma palavra pra isso que não é resenha, inclusive vocês concordarem com o edital, anota aí nas show notes, né? A gente tá lá em terceiraterra.com/espada e planeta, e inclusive o episódio vai ser mais recente, você tá ouvindo isso aqui em dezembro, né? Uhum. Então é isso aí. Você tem algo a acrescentar, Douglas, ou podemos passar para o segmento em que a gente dá um foreshadowing do próximo livro? Vamos dar um foreshadowing. Ok, então. E muito obrigado, Douglas, por ter acompanhado, feito esse sacrifício, ter acompanhado esse livro comigo. Tá, sempre estamos juntos. Eu estou aqui para essa segunda parte, não vou dizer segunda metade, porque a gente fala pra caramba, quando eu e o Douglas falamos pra caramba sobre o livro, né? Quase uma hora. Eu estou aqui para essa segunda parte do Espada e Planeta com o Rafael Bezerra. Bom dia, Rafael. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvinte. Independente da hora que você esteja ouvindo isso. Pessoal que ouve podcast já tá acostumado com esses boa noite de manhã, boa tarde. E tem outra coisa, né? A gente vai falar aqui de um livro de ficção científica, então a gente tá usando o horário galáctico aí. Então, pessoal, ativem, enfim seu Babelfish na orelha, para vocês entenderem o que a gente vai falar hoje. Nós recebemos da Roku, para revisar, não, né? Para resenhar, o livro Halo Broken Circle, que é o primeiro livro do universo Halo, do Your Games, que eles trouxeram para o Brasil. É escrito por John Shirley, e eu fechei a página, muito bem, Marcelo, é traduzido por Guilherme Kroll. Aliás, você falou isso só agora que eu me dei conta, eles não traduziram o título do livro. Pois é, o que foi muito legal. Tanto é que quando eu recebi pela primeira vez, eu bati o olho e falei, a Roku me mandando um livro original em inglês, depois que eu vi aqui em cima, série best-seller do New York Times, baseada na revolucionária franquia de jogos de ficção científica, não, o gato não pisa aí. Ele desligou o meu retorno, cara. Muito obrigado. Bom, gato sendo gato. Toda vez que eu venho gravar aqui, cara, quando eu tiro o paninho de cima da mesa de som, eu tenho que checar, ver se não tem botão apertado que devia estar, ou botão desapertado que devia estar apertado. A minha só sobe na minha mesa quando ela quer sair e eu deixo a janela fechada. Ela, não vai abrir não? Tá bom, então eu vou te empombar aqui. Bom, esse livro foi editado pela Roku, mas está saindo pelo selo Fábrica 231 deles, que é um selo recém-criado, acho que foi criado ano passado, para cultura pop, especificamente coisa de cultura pop. O que quer que seja que a Roku entende como cultura pop, eles vão lançar pelo Fábrica 231. Eu travei, deixa eu rebootar aqui, deu tilt. Tá sendo o livro dentro do universo Halo desde 2001, né? A Band, ela já tinha um acordo com a Tor Books, fazia tempo já pra fazer esses livros. Geralmente histórias que se passam entre os jogos, né? Tem muito livro que passa entre os jogos. A série dos livros Mass Effect é bem assim, eles se passam assim, antes do primeiro jogo, depois do primeiro e antes do segundo, é sempre nos intervalos. Não tem coisa durante, né? Mas apesar da Band considerar tudo que sai pela Tor, escrito Halo, como canônico, os livros em si, eles não se dialogam. Exatamente. Você tem assim, o Greg Bear escreveu uma trilogia, beleza, aí você tem que ler a trilogia, mas quando a Karen Traviss escreve a próxima trilogia, ela não vai considerar o que o Greg, assim, você não precisa ler tudo, que nem Shannara, por exemplo, você, né, tem que, se bem que tecnicamente não, né, você consegue ler, essas trilogias são feitas para serem meio, porque como é que ele chama? Eu acho uma pena isso, sabia? Eu acho, assim, legal eles serem independentes entre si, mas eu acho legal quando tem uma continuidade. Por exemplo, eu citei os livros de Mass Effect, e, assim, eles foram escritos pelo menos
os primeiros deles, né? Na verdade, só o último que não foi. Mas pelo Drew Karpyshek, que era também o roteirista do Mass Effect. Então, assim, eles contam histórias, assim, entre os jogos, né? Mas todos eles fazem parte realmente do histórico. Tanto que lá pro último jogo é mencionado coisas que aconteceram nos livros. Assim, é uma informação completamente irrelevante, né, pra jogabilidade, mas se você lê o livro, você reconhece aquilo que está sendo citado, sabe? Mas é nisso que eu encaixo essa série de livros do Halo pela Torbo. Porque se você não leu os anteriores, não faz diferença. Você consegue ler. Os livros não te obrigam a ler coisas que saíram desde 2001, né? Mas se você leu, a informação às vezes tá lá. Você enriquece. É que nem o próprio Terry Brooks faz com o Shannara. Eu geralmente uso muito o Shannara como exemplo. O universo dele que ele começou a escrever em 77. Né? E ele só lança trilogias, basicamente. É difícil ter um Shannara que não é trilogia. Se você leu uma das histórias que já se passou, tipo, 1000 anos, foi a única trilogia que eu li de Shannara, que foi uma que saiu no Brasil em 2002, 2003. Não, 2007, perdão, 2007. Agora não lembro qual é. Se passa 1000 anos depois dos acontecimentos da primeira trilogia, se você leu a primeira trilogia, enriquece bastante. Se você não leu, você entende, é uma história que aconteceu há muitos anos atrás. Não é obrigatório. E é o que eu achei legal desse livro. Primeiro que ele não é uma trilogia, ele é um livro só. Até o momento não tem nenhuma informação sobre ele ser... ter uma continuação, né? E ele é um livro pequeno, né, cara? Ele tem... Nos Estados Unidos ele saiu com 321 páginas como Pocket. O Brasil, nosso formato é um pouco maior, 300 páginas. Basicamente. 301 com a página de agradecimento. É, verdade. Então, o que eu achei legal desse livro, o John Shirley, ele é conhecido por escrever livros em universos de videogame. Ele é muito... O pessoal do é que chama, gente? O Outlands, não? Meu Deus, como ele se chama? Você tá falando de quem? Badlands, o videogame Badlands. Tá. As outras coisas que ele escreveu, Borderlands. Borderlands, gente, o segundo branco do dia, cara. Ele escreveu o romance de Borderlands, o Gunsight, Borderlands The Fallen, Borderlands Unconquered. Ele escreveu pra Bioshock, o Rapture, Demons, Crawlers, In Darkness Waiting, Sitting, Coming, Walking e Eclipse. Ele é bem aclamado, assim, nos círculos videogames por ser um bom escritor de lore de videogame, né? Então, quando a Band perdeu tipo assim, a Band perdeu os direitos, a Bandai, né? Por exemplo, estou falando Rede Band. Ela faliu, basicamente, né? E a Microsoft pegou pra si de volta a licença do Halo e passou pra 343 Industries pra continuar fazendo os jogos a partir do Halo 4, eu acho. Eles mantiveram o contrato com a Tor pra fazer os livros. E uma coisa que eu achei legal é que a 343 Industries, ela tem um controle muito pertinho, assim, do peito, né? Do que sai nos livros. Porque eles têm uma preocupação de aquilo fazer parte do lore do Halo do jeito que a Band fazia. Então, o que sai conta, é considerado canônico. Por mais que, às vezes, não seja relevante pro universo. Como, por exemplo, o Halo Broken Circle. Ele é um livro que você pode ler sem nunca ter jogado Halo, que é o seu caso, né, Rafael? Meu caso, completamente. Ele se passa milhares de anos no passado, tipo assim, mais de 2000 anos no passado do universo. Ele começa, tudo assim, eu não li, nós não lemos, a ideia é que para dezembro, você e os nossos ouvintes leiam o livro com a gente, acompanhando, né, ao longo desse... Na verdade, vai ser 2 semanas, porque esse episódio tá saindo no meio do mês. Cara, menos de uma semana dá pra ler ele. É sim. Se você ler 10 páginas por dia, que é ridículo, você acaba em 30 dias, mas... Bom, geralmente, agora que eu voltei a pegar ônibus pra ir pro trabalho, eu tô lendo umas 100 páginas por dia. 1 hora de leitura minha, assim, eu não leio muito rápido, também não leio devagar. 1 hora de leitura minha dá entre 50 e 60 páginas. Quer dizer que se eu ler só 1 hora por dia, eu acabo esse livro em 10 dias. Então é um livro curto, por isso que essa ideia aqui, né, dessa segunda parte do História do Planeta, que você vai atrás desse livro no formato que tiver, a gente vai daqui a pouco falar os formatos que ele tem, e lê com a gente, né, pra no próximo episódio a gente vai destrinçar o livro, né, que nem eu e o Douglas fizemos agora na primeira parte. Então é o seguinte, Broken Circle começa mais de 2000 anos antes. Se você joga Halo ou conhece o lore do Halo, é a formação do Covenant, é o processo de formação, como é que foi a formação do Covenant, e depois, na segunda metade, eu não sei quantos anos depois, mas se passa do ponto de vista de um dos primeiros profetas e certos conflitos políticos que acontecem. Então não tem humanos nessa história. Na época, acho que o Covenant nem conhecia os humanos como humanos, eu acho que eles sabiam dos... Acho que eu vou ter que usar muito Google Image aqui nesse livro, cara.
Porque se ele não tem humano, não tem nada assim de identificação direta, cara. Era o que eu ia recomendar pra você. Dá uma olhada nas imagens, porque assim, os clãs, né, digamos assim, as castas e as especializações dentro do Covenant, elas são designadas por raças, né? Mas não são muitas, não. Eu sei por comentários na internet, uma entrevista do autor, que tem uma raça nova só. E aí você vai ter que depender da descrição do livro, que ela não tem, assim, no universo ainda uma renderização. Vou tentar fazer o seguinte, como vai ser meu primeiro contato com Halo. Com Halo. Halo é como a galera que jogava Halo aí desde sempre, fala, né? Mas como o meu primeiro contato com o Halo vai ser através desse livro, eu vou tentar entender ele só pelo que está escrito. Aí, em determinado ponto, se eu achar que tá alienígena demais, aí eu dou uma olhada no Google assim pra ver a imagem aí dos bichos. É muito fácil, cara. Os profetas, eles parecem minhocas. Não fala, não quero spoiler. Deixa eu ler aqui, aí eu descubro. Tudo bem. Então eu acho que interessante isso do livro, porque ele é completamente independente do que acontece nos jogos, mesmo do lore dos jogos, porque ele tá acrescentando no lore. Ele vai usar, claro, o conceito dos Forerunners, o fato de que o Covenant interpreta tecnologia e eventos no passado como religiosos e tal, mas acho que vai ser tranquilo pra você ler, Rafael. O pessoal que não leu, que nunca jogou Halo, eu acho que vai ser tranquilo. É ficção científica, então eu duvido que ele vai ser meio críptico pra quem não joga os jogos. Eu acho que ele vai ser bem receptivo, assim, se você te interessa em ficção científica espacial. Algumas pessoas não gostam. Eu mesmo lembro quando eu era adolescente, eu não gostava de livros de ficção científica que não tinha humanos. Eu não gostava, por exemplo, Dark Crystal, por exemplo, aquele filme, eu achava meio esquisito porque ele não tinha humanos, mas hoje eu aprendi a apreciar um universo um pouco livre de antropocentrismo, né? Um universo não antropocentrismo. O que tá escrito aqui no final é o seguinte: o Covenant, uma aliança militar teocrática feita por diferentes raças alienígenas que cegamente adoravam os antigos Forerunners, seres de tecnologia avançada que lutaram contra o Flood, parasitas, né? O Flood são parasitas que ameaçavam destruir toda a Via Láctea há cerca de 100 mil anos. Uma união fanática e ditadora que enxerga os seres humanos como hereges, uma ofensa aos antigos deuses, o que inicia um verdadeiro genocídio contra a nossa espécie. Esta é a história de sua origem. Eles ainda não tinham descoberto os humanos, eu acho, nesse começo. Assim. No universo Halo, no instante que os humanos entram em contato com os alienígenas, eles estão em guerra com os alienígenas. Os alienígenas querem exterminar a humanidade a todo custo. E você descobre por que logo no primeiro Halo, quando você joga logo no primeiro Halo. Mas enfim, isso não é relevante. John Shirley, basicamente, é muito bom de escrever, como é que fala? Ficção científica de jogos, videogame. Eu espero coisas boas, assim, eu nunca li nada do Halo, apesar de saber que existe, mas eu espero coisas boas desse livro. E você sabe o quanto que ele dialoga, assim, com esse novo Halo aí que tá saindo? O Halo 5? De acordo com a entrevista que ele deu aqui pro site pousemel.com, nada. E originalmente ele foi publicado quando? Porque, assim, esse livro saiu aqui no Brasil em 2014, mas quando... originalmente ele foi em 2004, né? 2015 ele saiu... Originalmente ele saiu em 2014 e ele saiu agora em 2015, né? A diferença foi de poucos meses. A Roku pegou o livro, assim, pouco depois dele ser lançado e já decidiu lançar ele no Brasil e já deu pro tradutor, pra sair tão rápido, assim. Saiu com poucos meses de diferença. Ele saiu em novembro de 2014 nos Estados Unidos. Poucos meses não, porque acho que ele foi lançado aqui na Bienal do Livro, no Rio. Eu achei que ele tinha saído, deixa eu ver aqui, edição brasileira 2015. Tem na cartinha aqui. Na cartinha. Ops! É verdade, quando a Roku mandou uma cartinha pra gente junto com o... Mas quando foi a Bienal do Livro do Rio? Eu acho que em setembro. Geralmente é por volta de setembro, sim. Quase um ano. Então, provavelmente a Roku esperou ver o que ia acontecer, se o livro ia ser um sucesso nos Estados Unidos, né? Esse livro foi um sucesso. Então, o que você espera desse livro, Rafael? Bom, como disse, eu nunca joguei Halo, nunca tive um Xbox One. Acho que já teve Halo pra PC. Não, teve. Mas provavelmente numa época que eu já não jogava mais jogos de PC, eu voltei a jogar com Mass Effect. O primeiro Halo saiu pra PC e pra Mac. Depois ele saiu, o primeiro Halo aí. Na verdade, ele saiu pra Xbox, o primeiro Xbox. Sim. Aí ele também saiu pra PC e pra Mac. Aí o Halo 2 também saiu pra Xbox. O 3 e o 4 e o DST e o Halo Wars, ele saiu tudo pra 360. O primeiro pra Xbox One é o 5. Eu sou muito fã da franquia, especialmente a partir do 3, em que você passa a poder jogar. E quando eles refizeram o 1 pra 360, o Halo Anniversary, que você pode jogar com uma segunda pessoa no sofá. E aí eu joguei o 3, o DST, o 4 com a minha esposa, e que faz com que o jogo fique muito mais divertido. Mas eu não joguei o 5 e provavelmente não vou jogar o 5. Não porque ele é do Xbox One, porque um dia eu pretendo ter um Xbox One, mas é porque eles removeram esse tipo de multiplayer do jogo. Eu não vou poder jogar com a minha mulher, então foda-se Halo 5. Parece que talvez saia aí no futuro, tenha uma versão por causa do Windows 10,
que ele é um sistema operacional que acho que é a mesma programação assim do Xbox One, então deve ser possível, mas eu não sei se isso vai acontecer, mas enfim, se aparecer talvez eu tente aí, não sei. Mas o que eu espero desse livro é, na última linha aqui da quarta capa, ele diz: essa é a história de sua origem. Então, sei lá, você já disse aí que é sobre os alienígenas, desse coisa no passado e tal. Eu espero ver uma ficção científica de história antiga. Basicamente isso, assim. Então, egípcios espaciais, sabe qual é? Ok, eu vou manter isso em mente quando eu ler o livro. E tirando isso, eu não espero mais nada, porque eu não sei nada, além do fato de Halo ser uma história que tem o cosplay do meu amigo Eric. Sacanagem. É porque ele trabalhava no Videogame Lives aqui no Brasil, né? Uhum. E ele sempre arrumava lá a armadura do Master Chief pra ele aparecer assim na apresentação. Então o Master Chief faz cosplay de Eric aqui. Do meu ponto de vista. Então eu não sei nada sobre Halo, sei que tem o cara aí, sei que tem a Cortana, que cada vez deixam aí essa droid holográfica mais sei lá, sensual, mais FEP. Ela vai ficando mais realista ao longo dos jogos à medida que eles vão melhorando os gráficos. Tem uma coisa, a minha mulher comentou isso, né? Por que o holograma tem que ser peitudo e quadrilzuda, né? Mas tem uma coisa positiva, pelo menos uma, né? Pelo menos no Halo 4, em que ela tá mais realista, porque ela é realista de ter dedinhos no pé, assim. Pelo menos os seios dela tem uma forma natural de uma mulher, assim, ela é pelada, então ela não tem sutiã. Eles não fizeram bolas de futebol antigravitacionais, sabe? Sim, estão caidinhos, assim, até aquele formato de gota, assim, né? Pelo menos isso. Que bom. Tá aí. Então, eu quero encontrar nesse livro aqui você disse que tem os profetas aí que são minhoca, né? Quero ver se tem uma minhoca holográfica feminina. Bom, pra você acompanhar, a gente ganhou esse livro da Roku, né? Tem que ter full disclosure aqui. Isso, obviamente, não é garantia de que a gente vai falar bem do livro. Se tiver coisa mal pra falar, nós vamos falar. Até porque é o que eu concordei com a moça lá da Roku. Tipo, se for ruim, eu vou falar mal, hein? Não, tudo bem, né? A gente tá distribuindo... E eu já começo fazendo uma crítica que é puramente gosto pessoal, e eu entendo que não está errado isso, né? Na verdade, por muitos pontos de vista, está completamente certo. Mas eu, quando leio um livro publicado no Brasil, traduzido, eu não gosto quando coisas que têm nome, assim, não são traduzidos. Quer dizer, que tem um significado. Então, Covenant não tem uma tradução, os Flood não está traduzido, Forerunners, né, talvez, não sei se poderia fechar os olhos assim para isso, mas me incomoda esse tipo de coisa não ser traduzido. Mas eles não traduziram porque nos jogos não está traduzido. Os jogos, quando vêm aqui pro Brasil e são traduzidos, isso não é? Exatamente, esses nomes são mantidos. É a Flood ou Flood. Olha, algum ouvinte me corrija se eu estiver falando besteira, mas o que eu sei é que primeiro que as dublagens dos jogos pro Brasil não são muito boas. O God Mode fez um episódio inteiro sobre dublagens há um tempo atrás, e eles comentaram especificamente dos erros que não sei quem foi que publicou no Brasil os jogos Halo, eles cometeram. Agora, por exemplo, eu acabei de abrir... Mas eles mantêm esses nomes, eles mantêm os nomes para, né? Acabei de abrir uma página aleatória, aí tá falando de uma nave chamada Dreadnought. Ok, o Dreadnought, ele tá aqui em itálico, não foi traduzido, tudo bem, é o nome da nave, né? Mas, por exemplo, Forerunners aqui dentro é só um termo, né? Então ele não tá grifado em itálico nem nada. Não sei, acho legal, muito bom, positivo o fato deles seguirem como é trabalhado aqui no Brasil. É ruim quando existe a obra principal, né, no caso aqui o jogo, e a obra derivada, livro, é trabalhado de forma diferente. Então, se ele for igual, ponto aqui para Roku, né, de manter essa identidade. Mas como um todo eu acho ruim, né? Você traduzir e não traduzir de verdade. Né? É que algumas palavras que eles usam no Halo são... Eu não sei, a Roku teria que ser muito criativa pra traduzir Covenant, por exemplo. Né? Aqui, outro... Aliás, como isso aqui como eu nunca joguei Halo, pra mim é indiferente. E esse aqui é até um livro de divulgação que a gente vai ler. Eu não vou ter nenhum problema em marcar páginas com lápis assim quando eu estiver lendo. Pra poder depois comentar aqui melhor. Mas, por exemplo, eu abri aqui outra página. Ele fala assim, sim, meu nome é Miken, sou um extramundo de High Charity. Pô! High Charity é o nome de um personagem. Entendeu? Os nomes de todos os profetas, eles são algum adjetivo estranho, assim. Eles não têm nome. Ragnar, não. Eles são todos algum adjetivo, alguma qualidade, sabe? Sim. E
Inclusive dos, tipo assim, não é só os profetas, não. Quando você descobre, né, lore sobre os Forerunners, né, que é uma espécie alienígena que está extinta há milhares de anos, também é o Didactic, é o Librarian, sabe? Ele não tem nome. É uma característica própria do universo do Halo, assim. Então, outro motivo legal deles não terem traduzido, porque é o nome do personagem no jogo. Agora eu abri em outra página, tá assim, não registre nenhuma das reuniões desse ciclo. Entre nós, meu querido, claridade, aí devoção tomará um novo e importante posto em High Charity. Quer dizer, alguns nomes são traduzidos, outros não. Sei lá, esquisito. Eu acho... Deixa eu ver aqui na entrevista que o autor deu, porque eu acho que esse cara aí é o que ele introduz. Mas isso foi esquisito. Eu acho que, assim, se esse for o personagem inédito, né, que não existe no lore que o autor introduziu, e a Roku decidiu traduzir, porque já que não tem ele nos jogos mesmo, fica estranho, né? O nome de todo mundo em inglês e ele em português. É lá, cara. Mas enfim, nós vamos discutir, já estamos discutindo o livro antes de ler. Vamos deixar isso pro episódio do Espalha Planeta de janeiro. Lembrando a todo mundo que o Espalha Planeta, que está de volta, é um podcast mensal. A gente normalmente solta no começo do mês para dar um mês inteiro para todo mundo ler, inclusive a gente. Mas, como este episódio tá saindo no meio do mês, eu ia falar pra gente saindo, né, o de janeiro ser na segunda semana, para dar 3 semanas. Só que esse livro é curto, como o Rafael bem lembrou, esse livro é curto, vai dar para ler aí em 2 semanas ou 3 semanas. Então, nós vamos dar menos tempo para você, não vamos dar 3 semanas para vocês lerem. O próximo episódio em janeiro vai ser na segunda semana de janeiro. E como o livro é curtinho, eu vou até fazer uma coisa, Rafael. Como ele tem no Scribd, eu vou ler ele em português, depois eu vou ler o original em inglês no Scribd para comparar e ver como é que tá a tradução também. Então, senhor Guilherme Kroll, você estará sob o microscópio. As maneiras de vocês lerem o livro. Ele já saiu no Brasil, você pode procurar em qualquer livraria, Saraiva, Cultura, enfim, Submarino, tem esse livro. Eu fechei a página que tá com preço aqui, eu ia falar Será que ele tem Kindle? Ele tem Kindle na Amazon, na $10,43. Ele provavelmente vai ter o inglês no Kindle brasileiro também, né? Aqui na Amazon brasileira, eu tô achando ele em Kindle traduzido por R$10. Nossa, pegaram a paridade 1 para 1, porque ele em inglês tá por $10 no Kindle. Excelente, cara. Então você pode comprar na Amazon, o paperback tá $12, pode comprar no Kindle Brasil ou Kindle norte-americano. Se você lê Kindle no Brasil, tá muito mais barato. Tem ele... Vê se tem ele... livro físico também na Amazon. Tem. O livro físico tá com desconto, tá R$19 de R$34,50, né? E o Kindle tá R$10. Vou colocar link para Amazon brasileiro na show notes. Se você comprar esse livro, seja para ler com a gente ou não, se você comprar pelos links que estão na show notes desse episódio, né, em terceiraterra.com, você está colaborando para a Terceira Terra. A gente sempre ganha uma comissão e você ajuda a ler com a gente, se diverte e ajuda a manter a Terceira Terra no ar. Então, tá mais barato, então... deixa eu ver aqui. Tá mais barato, então, do que na Cultura, por exemplo. O livro digital na Cultura tá R$10 também, mas o livro impresso, né? O livro digital importado, que é isso? A Cultura não tá vendendo livro físico. Enfim, compre... Cara, eu ia recomendar isso. Assim, a gente sempre faz propaganda, pelo menos eu sempre faço no Holocast propaganda da Amazon, né? Porque a gente tem a comissãozinha. Mas, cara, os preços praticados pela Amazon BR estão absurdamente assim, menores do que dos outros sites. Eu tenho comprado vários livros de Star Wars agora pela Amazon BR. E assim, o preço está sempre diferente. Cara, às vezes de diferença de R$15, R$20 para as outras lojas. Uau! Então é isso, eu vou colocar o link para Amazon e para Audible também, porque a Audible também é nosso patrocinador. Se você quer ouvir o audiobook, esse livro tem na Audible e você pode pegar esse livro de graça, o seu primeiro mês, se você for no endereço audibletrial.com/terceiraterra, audibletrial.com/terceiraterra, e você pode pegar esse livro ou qualquer um dos outros mais de 180 mil livros que a Audible tem lá. Tem livro, tem palestra, não sei se tem poema, mas enfim. Pega esse livro, pega um dos outros, você vai ganhar ele de graça. O primeiro mês é por nossa conta. Se você não quiser continuar assinando, não gostou, eu duvido que você não vai gostar. Eu acho que você vai viciar em audiolivro, que nem eu. Mas se de qualquer forma, se acontecer alguma coisa que você não gostar, você pode ficar com o livro, você não precisa devolver. Você pode acompanhar com a gente através do audiobook. E eu vou ler ele no Scribd também. Depois que eu ler em português, eu vou ler no Scribd em inglês também. Mas então tem
várias maneiras. Compra na Amazon, compra no Kindle, aluga, né, entre aspas, no Scribd, ou pega na Audible e segue com a gente. Daqui a 3 semanas vocês vão ouvir o que nós... E bom falar que esse livro, ele é publicado pela Microsoft Studios e pelo Audible. Você pode ouvir no iPhone, Kindle, mas também pode ouvir no seu Windows Phone. Verdade. O pessoal lá do Holocast tem um evangelista aí do Windows Phone. Já 3 ou 4 pessoas compraram por causa do Beto. E você faz questão de lembrar do Windows Phone lá no Holocast. Então, aqui é ainda mais relevante falar isso. Eu acho engraçado eles colocarem esse selo aqui. Eu entendo o selo. Ah, tá. O selo da Microsoft Studios e da 343 Industries é porque eles são os donos da licença. E, na verdade, quem editou esse livro nos Estados Unidos é a Tor. Então tá bom, Rafael. Muito obrigado. Boa leitura pra você. Boa leitura para todos os nossos ouvintes. Nos ouvimos em 3 semanas para comentar Halo Broken Sword. Até lá!